trouxer a Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 14 e o versículo de número 43 a seguir. Glórias a Deus. Espero até que todos encontrem. Quantos achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, e prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. E o versículo de número 51, 52, para que nós compreendamos o contexto. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol. Coberto com o quê? E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Em uma tradução dos irmãos está fugiu nu, não é isso? Amém. Abra a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 21. Não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas para que nós venhamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E os o quê? Vestiu. Abra comigo no livro de Apocalipse, o capítulo de número 3 e o versículo de número 4 e 5 diz assim: Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos meus anjos. E só para encerrar, Apocalipse 16 e o versículo de número 15. Diz assim: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Toma o seu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor nessa noite. Queridos, essas referências foi para que nós venhamos entender o que diz-nos respeito à Bíblia Sagrada sobre as vestimentas e sobre as vestes. Quem sabe alguns devem estar pensando na sua mente, falando: esse irmão hoje vai querer
falar sobre uso e costume? Hoje o irmão vai começar a falar sobre uso e costume de vestimentas? Não, meu querido. Porque na Bíblia Sagrada, as vestimentas e as vestes, muitas vezes, não significa uso e costume. Porque a palavra do Senhor, ela é interpretada, bem como nós sabemos, de 3 formas: de uma forma literal, de uma forma figurativa e de uma forma alegórica. Quando nós vemos a palavra vestes, quando nós vemos a palavra vestimenta, note que há uma preocupação no Senhor Deus Todo-Poderoso em querer vestir o homem. Mas por que essa preocupação? O que se trata dessas vestes? Realmente, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada e vemos falar sobre vestimentas, e vemos falar sobre vestes, e vemos falar sobre vestiduras, e vemos falar sobre vestuário, muitas vezes não significa vestuário exterior, mas significa veste de santidade, veste de pureza. Quando olhamos veste na Bíblia Sagrada, significa pureza, significa santidade, significa algo que não se vê nos olhos humanos, como você está me vendo aqui trajado nesse terno, mas muitas vezes quando se refere vestes e vestimenta, tem um sentido muito mais espiritual. No livro de Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo de número 21, nós notemos que logo após Adão ter pecado contra Deus, ter transgredido a lei de Deus, logo após o homem ter transgredido contra Deus, logo após o homem ter rejeitado a palavra do Senhor, então passou a adentrar na humanidade o pecado. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vemos então algo muito familiar, porque após o homem pecar, até então ele vivia nu, porque era um período de inocência, era uma dispensação de inocência, mas a partir do momento em que o homem pecou, aí foi o Senhor preparou vestes para ele, o Senhor vestiu o homem, porque um olhava o outro, Adão e Eva, um olhava o outro e começavam a sentir vergonha, porque até então era numa época de inocência, mas então entra a dispensação da consciência. O homem passou a saber do que é certo e que é errado. Muitas vezes até a pessoa lá no mundo lá fora, ela compreende essas coisas, porque a consciência é algo que acusa. Quando a pessoa faz algo errado, quando a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, isso se chama consciência. Logo após ter acontecido esse pecado, então Deus providencia vestimentas para o homem. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho de São Marcos? E o texto base que eu quero falar ao coração da igreja nessa noite, o Espírito Santo fala ao meu coração, é sobre os perigos de se vestir-se com lençol. Quais serão os perigos de se vestir com lençol? Nós olhamos em toda a Bíblia Sagrada, nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, mas nós vemos no livro de São Marcos 2 versículos no capítulo de número 14, que é o versículo de número 51 e 52. Um único jovem na Bíblia trajado de um lençol. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela tem algo a revelar ao nosso coração, e que nessa noite o Senhor, Ele quer revelar algo à sua igreja. E o que seria este algo? Que Deus quer que nós venhamos nesses últimos dias trajar as vestes de santidade. Mas o que tem a ver isso, meu querido, com lençol? Olhamos o contexto histórico, nós vemos que Jesus estava em agonia no Getsemane. E quando ele estava em agonia no Getsemane, logo começou a ter todo aquele tumulto dos fariseus, todos querendo pegar Jesus em algum erro. Todos os soldados romanos subiram para prender Jesus, porque até então o povo judeu, eles não poderiam executar uma ordem de morte, porque eles pressionavam o governo de Roma, eles pressionavam Herodes, pressionavam César, mas para decretar a sentença de morte só era dado pelo Império Romano. Até então nós entendemos. E aí nós vemos que surge então outro personagem na história chamado Judas o Iscariote.
E esse o Senhor já havia profetizado, que ele iria trair o Senhor simplesmente com um beijo, como era o costume dos judeus. E em todo aquele tumulto todo, todos os soldados romanos, eles estavam prendendo tudo que era discípulo de Jesus. Eles paravam os que eram meio suspeitos, tinham meio algo familiar com Jesus, e falavam: você está andando com ele, você estava andando com o Mestre Jesus. E então eles começaram a prender, começaram a levar. Mas nesse determinado momento, no momento de perseguição, começou a ser revelado. E aí é que eu vejo a palavra do Senhor falando aos nossos corações nessa noite, que o irmão falou há poucos minutos atrás, que fala: há uma diferença entre os discípulos e o seguidor, porque o discípulo vai querer sempre aprender algo do seu mestre, porque o discípulo vai querer sempre procurar ser fiel ao seu mestre, querer aprender com o seu mestre, andar como o mestre anda, falar como o mestre anda. Essa é uma das características de um discípulo, que ele tem que aprender com o seu mestre. Mas o seguidor não. O seguidor, ele segue o mestre porque ele quer algo que beneficia ele. E quando nós vemos o contexto histórico, muitas pessoas seguiam Jesus porque precisavam de uma cura. Muitas pessoas seguiam Jesus, andavam com Jesus por causa do pão e dos peixes que ele multiplicava. Muitas pessoas queriam andar com Jesus, seguir Jesus, mas não era discípulo coisa nenhuma. Ia arrastando, Jesus ia passando, ia toda aquela multidão. Mas por quê? Porque Jesus tinha cura para eles. Como eles já estavam cansados daquela mensagem de fariseu, aquela mensagem no qual eles traziam toda a lei, mostrava toda a lei, e todos os dias era sempre a mesma coisa na sinagoga. Então eles vê Jesus aparecendo, mas Jesus, ele pregava não somente com aquelas palavras, com aquela graça que comovia os corações, mas ele ia pregando com poder e autoridade. Ele ia curando os enfermos, ele passava, o cego começava a enxergar, ele passava, o surdo começava a escutar. E nessa noite o mesmo Jesus vai passar por aqui. Glória a Deus. Amandassúria canta neve sul. Nós vemos o contexto histórico na época e olhamos a história e vemos que nem todos eram seus discípulos. Este jovem, no capítulo de número 14 e o versículo de números 51 e 52, é simplesmente mais um dos seguidores. E há muitas pessoas param e meditam e falam: mas por que aquele jovem estava em volta de um lençol? Há alguns teólogos, e eu não vou afirmar isso, porque eu não tenho base bíblica, porque seria senão um pretexto para heresia, estaria falando. Mas alguns acreditam que esse jovem seria o próprio João Marcos. Mas isso não é algo afirmativo, isso não tem simplesmente uma base, porque nós bem sabemos que no início da caminhada, João Marcos, ele teve um deslize na sua caminhada. Se eu não me falo em memória, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, Paulo iria partir numa obra missionária, mas o que fez João Marcos? Ele voltou novamente para Jerusalém, e nós vemos que isso era o início de tudo, mas não temos provas concretas para dizer que este jovem era realmente João Marcos. Então o que será que significaria este jovem em volta de um lençol? Se trazermos nessa noite para um contexto histórico e trazermos para os dias de hoje, não é diferente. Quantas pessoas estão em volta de um lençol? E a primeira coisa que quero falar, que o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração, a primeira coisa que nós vemos nessa passagem é superficialidade. O que é superficialidade? Algo superficial. O que é superficialidade? É algo como se fosse uma casca, mas realmente não é essas coisas todas. O que é superficialidade? É algo exterior e não interior. Nós vemos que na palavra do Senhor, este jovem, ele estava saindo à noite, porque vieram prender Jesus à noite. E ele estava fugindo à noite. E o que nos revela sobre superficialidade? Porque ele estava trajando simplesmente um lençol. O lençol, ele não tem ajuste no corpo. O lençol, ele não tem cinta. O lençol, ele não tem firmeza, não tem ajuste. A roupa é diferente.
As vestes é diferente, e isso eu falo não no sentido exterior. E aqueles que já estão sentindo a presença do Senhor nessa noite, estão compreendendo e que o Espírito Santo de Deus quer falar nessa noite ao seu coração. Aleluia. Superficialidade, lençol não ajusta em corpo, meu querido. Quantos nos dias de hoje estão andando em volta de um lençol? Mas aí que está o perigo, andar de volta de um lençol. Porque quem anda em volta de um lençol não tem estrutura. Quem anda em volta de um lençol tem vulnerabilidade. Qualquer um que chegar não vai aguentar a pressão, logo o lençol vai cair. E quando se fala na Bíblia, quando as vestes caem, quando o lençol cai, significa que vai mostrar a nudez do seu pecado. Porque aqueles que andam debaixo de um lençol não vai conseguir permanecer por muito tempo. Diante da perseguição, o lençol vai cair. Mas o Senhor, Ele quer nos revestir. Quer nos vestir de veste de santidade. E eu não estou falando, meu querido, de uso e costume nessa noite. Eu estou falando de veste de santidade interior. Porque tem que começar um processo de dentro para fora. Temos que nos deixar a velha natureza. Temos que nos despir da roupa velha e trajarmos roupa nova. E que roupa nova é essa? É a veste de santidade que o Senhor nos concede. Quando olhamos o Antigo Testamento, havia todo um ritual para que o sacerdote adentrasse ali no tabernáculo. Havia todo aquele ritual, inclusive muitas vezes não é simplesmente ajeitar o altar, muitas vezes não é simplesmente o sacrifício que tinha que ser oferecido, mas o Senhor também, Ele ordenava que os sacerdotes tivessem as suas vestes limpas. Toda veste do sacerdote tinha que estar enquadrada no perfil de Deus. Todas as vestes do sacerdote tinha que ser tudo de acordo com a lei. Não era com veste de qualquer jeito, não. Não era com vestes manchadas, não. Não era com vestes de iniquidade, não. Mas tinha todo esse processo para que ele se achegasse e oferecesse algum sacrifício. As vestes significam muito. Veste interior. Sabe o que a palavra do Senhor diz? No livro de Apocalipse, o capítulo de número 14, se os irmãos, capítulo de número 22 e o versículo de número 14, na primeira parte diz assim: bem-aventurados aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você tem lavado as suas vestiduras. Você tem lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não seja simplesmente mais um seguidor. Não seja simplesmente mais um superficial. Eu vou para a igreja porque meu pai e minha mãe vai. Eu vou para a igreja no culto só de domingo porque não tem outro lugar para ir. Meu querido, até quando você vai ser simplesmente seguidor? Tem pessoas que vêm na igreja simplesmente para ver quem vai pregar. Tem pessoas que vêm na igreja simplesmente para ver o que vai acontecer. Quantos nos dias de hoje são como espectadores? Será que aquele fulano vai pregar? Será que aquele cicrano vai pregar? Se for ele pregar, eu não vou rejeitar. Eu vou rejeitar a palavra que ele vai pregar. Se for ele pregar, eu não vou gostar da mensagem que ele vai ministrar. Porque nós preferimos escolher, nós preferimos colocar um cardápio nas nossas mãos e dizer quem presta para nós e quem não presta. Até quando você vai continuar sendo seguidor? Até quando você vai continuar levando essa vida escondida debaixo de um lençol? Porque a qualquer momento, no momento da perseguição, no momento a máscara cai. E nós sabemos que a máscara muitas vezes ela não dá ajuste na cara, num determinado. Eu não estou aqui nessa noite para oferecer um cardápio de uma mensagem para você, porque na igreja da noiva, a noiva do Cordeiro, aqui neste púlpito, não tem que ser oferecido cardápio, porque no cinema, se você for no cinema, você até pode escolher na galeria que você quer entrar, escolhe o filme que você vai adentrar para assistir. Se você vai num restaurante, você vai escolher a sua comida que você vai querer, mas aqui é diferente, meu querido. Nós não temos que ouvir aquilo que nós queremos. Eu vou hoje na igreja porque eu quero receber uma mensagem de uma porta aberta. Eu vou hoje na igreja para receber uma mensagem de prosperidade. Deus faz isso e muito mais além, mas em determinado momento nós temos que ouvir, nós temos que parar e atentar-vos
o que o Senhor quer que nós ouvimos. Alamanda Súria canta, Alamassúria andará. Adore o nome do Senhor nessa noite. Quem sabe seja a sua última oportunidade. Quem sabe seja o último culto nessa noite. Lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só o sangue de Jesus Cristo é que lava as vossas vestiduras. Primeira coisa. Segundo item, pragmatismo. Aquele jovem estava saindo à noite. E não quero entrar em questões teológicas e falar porque ele estava saindo à noite e tentar também falar das peças do tabernáculo. Não. O que o Senhor nos revela nessa noite, que há pessoas que vivem, estão dentro da igreja, mas vivem como se não andassem na luz. Andam à noite em volta de um lençol. Pragmatismo, vai do jeito que dá, vai do jeito que vai dar certo. As pessoas não estão preocupadas se é verdade, não estão preocupadas o que é certo e o que é errado, mas estão preocupados nos dias de hoje se o negócio vai dar certo. Não estão preocupados com o que é certo e o que é errado, ou com a verdade, ou o que a palavra diz, mas muitas vezes estão preocupados: se o negócio dá certo, vamos embora, vamos adentrar e colocar fórmulas de crescimento. Quantas igrejas têm tentado implantar fórmulas de crescimento, mas o nosso Deus, Ele não trabalha com fórmulas. O nosso Deus, Ele trabalha com relacionamentos. E o que é relacionamento? Achegai-vos com confiança ao trono da graça. Deus trabalha com relacionamentos. Não é preciso 7 formas de você receber uma bênção, campanha do não sei do que, 7 maneiras de receber uma bênção. Eu vou lá naquela igreja, porque lá naquela igreja estão pregando mensagens muito duras, mas naquela outra igreja tem campanhas fortes, tem campanhas de prosperidade, que massageia o ego humano. Deus não está preocupado com isso, com o que você quer ouvir, mas o Senhor está preocupado com o relacionamento. Qual é o seu relacionamento com Ele? Aleluia. Saindo à noite, mas ele não esperava que em volta daquele lençol iria ter todo aquele tumulto, pois os soldados haviam saído para prender Jesus. Quem sabe eles devem ter notado aquele jovem e deve ter falado: aquele lá deve ter sido mais um seguidor desse tal de Nazareno. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele seguia um jovem coberto unicamente em um lençol, lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu o quê? Nu. Em outras traduções, fugiu desnudo. Terceira coisa, falta de compromisso. Por que ele não estava trajado de vestes? Não é nenhum apontamento e tentar fazer com que nós olhemos as fraquezas daquele jovem. Mas o Senhor quer revelar algo para conosco nessa noite, na sua palavra. E não é preciso um grande texto, mas 2 versículos simples, pois o Evangelho nos traz a simplicidade. E o que nós notamos quando saíram para apanhar aquele jovem? Ele conseguiu fugir. Lançaram a mão sobre o seu lençol. Veste na Bíblia tem um significado muito grande, como se fosse honra. Lembra da história de José? Todos nós conhecemos que havia a mulher de Potifar que vivia seduzindo José, mas todos os dias ela tentava, mas na última tentativa ela só ficou com as vestes de José nas mãos. Não havia conseguido mais isso. Para o Senhor é muito importante que as nossas vestes estejam limpas. Para o Senhor é muito importante que nós não saímos nas
escuridade do mundo que tem lá fora, andando em volta de um lençol. Porque quem anda em volta de um lençol não tem estrutura. Porque quem anda em volta de um lençol tem vulnerabilidade. Ele não conseguiu se defender. Que pessoa vai conseguir se defender? Mas no livro de Efésios traz: aquele que se reveste da armadura de Deus. Não há perigo de cair. Não há perigo dessa armadura cair. Não é revestir simplesmente do escudo. Não é revestir simplesmente da couraça. Ou manejar a espada e deixar o escudo de lado. E deixar o calçado aos pés do Evangelho. Mas é revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que vós possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como é que tem sido as vossas vestes? Como é que o mundo tem enxergado as vossas vestes lá fora? Aleluia! Como é que tem sido as vossas vestes lá no seu trabalho? Ou você prefere ficar assentando na roda dos escarnecedores e falando piadinhas imorais? Aleluia! Ou você prefere ficar mais assistindo coisas, filmes imorais, sem que ninguém veja, sem que pastor não veja, sem que ninguém está de olho, meu querido? Aos olhos de Deus ninguém escapa, porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E se os olhos do Senhor são como chamas de fogo, os olhos do Senhor é penetrante. Ele vê aquilo que o homem não vê. Ele vê por trás de onde o homem não vê. Ele vê aonde a natureza humana não enxerga. Ele vê aonde a ótica humana não enxerga. Ele te conhece. Ele conhece as suas vestes. Ele conhece as vossas vestes. Como estão as suas vestes? Não está proibido de dar glória a Deus nessa noite, não. Não está proibido de dar aleluia nessa noite, não, meu querido. Se você veio aqui nessa noite para prestar um culto racional ao nome do Senhor, abra sua boca, mas saia dessa noite diferente. Aleluia! A minha preocupação não é se você vai saltar dessa cadeira, se você vai começar a rodopiar falando língua estranha. A minha questão é como vai sair a sua alma nessa noite. Como você vai sair? Se ou você ultimamente tem ouvido as mensagens e já tem sido aquela pessoa que está quase no estado de apostasia, só não está ainda porque ainda está com pedra dentro da igreja, ainda está aceitando algumas coisas, mas a partir do momento em que as pessoas entram no estado de apostasia, nada para ela mais serve. Prega a palavra, já não sente mais nada, já não sente mais a presença de Deus. Mas não é questão, meu querido, de fraqueza, não, é porque tem desleixado na vida espiritual. E lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vai haver um momento em que muitos se apostatarão da fé, e aqueles que já conheceram o Evangelho, há muitos que apostatarão da fé. Poderia colar, vai andar em volta de um lençol, não, vão dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Por quê? Porque vai haver um tempo em que a palavra não vai ser algo primordial. Muitas vezes nós preferimos, e é uma preocupação, 4 a 5 anos que eu converti o Evangelho do Senhor Jesus. Uma coisa, eu vi aquele fervor no começo, pois aceitei Jesus numa igreja que era pequenina, uma igreja pentecostal, e nós cremos nos dons do Espírito Santo, como está sendo ensinado na escola bíblica do Unicap. Mas há igrejas que já não crê mais nos dons espirituais, que já não crê mais que Deus pode operar curas, que já não crê mais que Deus pode batizar com o Espírito Santo, que já não crê mais que o Senhor pode operar maravilhas, que o Senhor pode distribuir dons. Mas por quê? Porque estamos andando muitas vezes em volta de um lençol. E quem anda em volta de um lençol é vulnerável a decair na sua fé. E aquele que anda em volta de um lençol, quando o lençol cair, logo vai causar escândalo. Por que vai causar escândalo? Pois vai mostrar a nudez do seu pecado. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Semear vai ser uma opção sua. Semear é uma opção sua, mas o colher, meu querido, não tem jeito. O colher é obrigatório. O colher você vai semear, mas você vai colher. O semear pode ser uma opção, mas o colher nosso é obrigatório. Não adianta. Mas o Senhor quer nos vestir
vestirmos das vestes da santidade. Mas essas vestes de santidade, há pessoas que entendem algo errado sobre santidade. Como assim entende algo errado? Pensa que santidade é simplesmente algo exterior, é simplesmente ter aquelas vestes compridas e ter aqueles cabelos longos. Não que isso não deva ter. Nós somos a Assembleia de Deus e nós zelamos pelos usos e costumes, e nem cabe a mim estar falando essas coisas. Mas santidade, meu querido, é algo que exala de dentro, é algo que vai fluindo de dentro do crente para fora. É um processo. Sabe por que é um processo? Porque sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas se você levar essa vida com um pé na igreja, outro no mundo, a trombeta vai soar e você vai procurar a igreja, vai procurar aquele irmão de oração, vai procurar aquele que muitas vezes você dizia fanático. Para que tudo isso? E não vai achar. Não vai achar. Santidade não significa que você vai ser santo, mas vestir as vestes de santidade é um processo, e é um processo árduo e de renúncia. Os discípulos teriam que entender isso nas vossas trajetórias. Eles ainda não tinham aquela estrutura, mas nós vemos uma mudança depois do dia de Pentecoste. Depois do dia de Pentecoste, meu querido, houve uma mudança radical, houve uma mudança na vida de Pedro. Todos nós conhecemos Pedro. Pedro foi aquele homem que negou o Senhor 3 vezes. Todos nós conhecemos Pedro, aquele homem precipitado nas suas palavras. Não, Senhor, o Senhor não vai ser crucificado, não, vai ficar aqui conosco. Não vai, não, Senhor. E foi preciso Jesus repreender ele e falar: para trás de mim, Satanás. Só começa a pensar coisas de homens, não pensa em coisas que são de cima. E o Senhor repreendeu Pedro. Mas depois do dia de Pentecoste, houve uma mudança na vida de Pedro, e o Senhor quer trazer essa mudança, como houve no dia de Pentecoste. O Senhor quer derramar esse Pentecoste no nosso meio. Para isso nós tejamos que nos trajarmos, para isso nós tejamos que nos vestirmos das vestes de pureza, das vestes de santidade. E esse processo é algo que tem que ter renúncia. Não basta seguir Jesus, é preciso a renúncia. Seguir é fácil, mas a renúncia é a parte mais difícil do discipulado, porque a renúncia faz você renunciar ao seu eu, porque a renúncia faz como Saulo, que foi até convertido em Paulo pequeno, deixar todas as tradições do judaísmo para seguir o Senhor Jesus. Para isso foi preciso uma renúncia. Para isso foi preciso um espinho na carne de Paulo, para que ele não se gloriasse mediante todas aquelas revelações. Ele poderia se gloriar, conhecer toda a lei, era respeitado, Saulo de Tarso, mas o Senhor reduziu a ele a Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, instituído pregador do Evangelho. E é assim que o Senhor quer fazer com muitas vidas nesta noite. Mas para isso Ele vai ter que nos reduzir. Para isso Ele vai ter que fazer com que nós descemos do nosso orgulho. Para isso Ele vai ter que fazer com que nós renunciamos e carregamos a nossa cruz. E a santidade é um processo tão árduo, meu querido, sem a qual nós de nenhuma forma vamos ver ao Senhor. Não anda por aí vestido, não anda por aí às noites andando nas trevas. E vocês todos sabem o que é andar em trevas. Andar em trevas, escondido, nas noites e nos ocultos. Eu não falo de noite que você está vendo lá fora. E as pessoas nessa noite já estão compreendendo o que o Senhor está dizendo nessa noite. Meu querido, não anda em volta de um lençol não, porque no momento o lençol pode cair, no momento você pode ser vulnerável e vai mostrar a nudez do seu pecado. Mas volte a vestir as vestes. Essa veste que nós temos agora, essas vestes que nós temos no processo para encontrar o Senhor, ela é sujeita a falhar. Essas vestes é sujeita a manchar, mas você não vai no tanque de lavar roupa. Você vai lavar ela pelo sangue de Jesus.
É o sangue do Senhor Jesus que lava as suas vestes dessa noite. Eu não sei aonde você caiu, aonde você retrocedeu e tem levado uma vida superficial. Há muito tempo eu já não sou crente. Tenho 20 anos na igreja e pouco isso importa. Tenho 30 anos e pouco isso importa. Deus não quer saber o que você fez no passado. Deus não quer saber, no passado eu fazia isso. No passado como eu fazia tantas coisas. Deus quer saber o que você tem para oferecer a Ele nessa noite. Deus quer saber o que você tem para oferecer a Ele nessa noite. Você não está entendendo. Deus quer saber o que você tem nessa noite para entregar a Ele. Senhor, lava as minhas vestes e me levanta novamente. Queridos, o Senhor quer nos tirar o nosso lençol e quer nos trajar com trajes de vestes de santidade. Mas vai haver um dia que nós não vamos usar mais essas vestes, pois as nossas vestes vão ser mudadas, pois vai ser num abrir e piscar de olhos, a igreja vai ser arrebatada e nós vamos vestir vestes nupcial. Nós vemos uma certa parábola de um rei na Bíblia Sagrada. Ele havia convidado todos para um grande banquete, para uma grande festa, mas havia um que havia se infiltrado no meio, que a palavra do Senhor diz que ele não tinha veste nupcial. O Senhor quer nos encontrar nesse dia com veste nupcial. Essas vestes nossas vão ser revestidas, sabe do que? De um corpo incorruptível, de um corpo mortal para um corpo imortal. Nós não vamos estar mais sujeitos às fraquezas, nós não vamos estar mais sujeitos ao pecado, porque nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Se você crê nessa noite, adore o nome dele.